Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do Senhor nesta manhã de domingo tão bela que o Senhor tem nos preparado. Deus abençoe a você que já está conosco, conectado. Eu peço a ti agora que compartilhe o link desta transmissão com um amigo, com um parente, com um vizinho, pois com certeza será de bênção, será de edificação para todos aqueles que estarão aqui conosco, recebendo a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente desta igreja, pastor Sisaque Valadares, que tem feito a obra do Senhor, juntamente com o ministério aqui neste bonito campo de trabalho, tem feito uma obra espetacular, maravilhosa, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós vamos iniciar a aula desta manhã, a última lição desse trimestre, que tem sido de extrema importância para todos nós, nos trazendo orientações da parte de Deus. Sim, orientações estas que nos têm orientado para termos uma vida diante do Senhor e diante dos homens, uma vida alicerçada na palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Nós estamos aqui ainda nesse formato virtual, que está sendo ainda mantido para que os nossos amados irmãos que não podem estar ao templo, vir ao templo, possam também participar da escola bíblica dominical. Muitos dos nossos irmãos ainda estão impossibilitados, mas a você que, porventura, tem condições, venha ao templo, não fique em casa não. Somente aqueles que, por motivo de trabalho, quem sabe até um motivo de uma doença, de uma limitação física, não pode estar conosco. Sim, este meio é um meio que o Senhor tem preparado para nós. Mas a você que pode vir ao templo, venha ao templo no domingo pela manhã para aprender a palavra do Senhor. E não venha simplesmente levar um filho, levar a sua família, venha com a sua família, venha aprender a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e vamos iniciar essa importante lição, a última desse trimestre. Oremos. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em tua casa para juntos aprendermos a tua palavra. Senhor, abençoe a cada um dos teus filhos que estão, Senhor, agora conectados. Que a tua graça seja abundante. Espírito Santo, nós vamos aqui estar em torno da palavra, esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, porque é a palavra do Senhor. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, toma os nossos pensamentos, dai-nos clareza daquilo que tu queres falar conosco nesta manhã. Abençoe cada um dos teus filhos que estão nas suas casas, a nós que estamos aqui no templo, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão trabalhando por detrás das câmeras, para que esta transmissão possa ocorrer, que nós, Senhor, sejamos alcançados por tua graça, unção e ousadia que vem de ti. Sê conosco, Senhor. Continue abençoando a tua igreja neste campo de trabalho da cidade de Rio Claro. Este é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí, como eu acabei de comentar, chegando ao término de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Sim, o terceiro trimestre do ano de 2022, onde nós estivemos estudando durante todo esse trimestre, ao longo de todos estes domingos, nós estivemos aqui recebendo ensinamentos da parte de Deus, abalizados na palavra, referente ao tema os ataques contra a igreja de Cristo, os ataques contra a igreja de Cristo, que tem como subtema as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Nós passamos aí este trimestre em torno deste assunto
tão importante, deste assunto tão necessário para a vida da igreja, para a vida das famílias que compõem a igreja, para que nós estejamos atentos, sim, atentos e bem atentos, quanto às astutas ciladas do inimigo que quer nos tirar da presença de Deus. E nós recebemos aqui, ao longo destes domingos, lições que trataram sobre assuntos extremamente pertinentes, atuais. Esta temática foi oportuna e nós louvamos a Deus pela vida da direção da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que com todo a sua liderança escolheu este tema para que nós estivéssemos estudando ao longo desse trimestre. Inclusive, por estarmos estudando esta temática, nós, como igreja, já fomos alvos, sim, alvos em grandes meios de comunicações, em sites, nos criticando por estarmos estudando temáticas como estas que nós passamos ao longo destes últimos domingos. Se você tiver a lição em sua mão, se você tiver contigo a revista, você pode abrir a sua revista lá na primeira página, só apenas para título de uma recapitulação. Nós temos o sumário de todas as aulas, de todas as lições que foram tratadas aqui ao longo destes domingos. Nós falamos de maneira abrangente na lição de número 1 sobre as sutilezas, esta artimanha de Satanás para se infiltrar e convencer e influenciar o povo de Deus. Nós estudamos isso na lição de número 1, onde nós vimos que sutileza há uma ação muito, no original da palavra, sutil, muito delicada de se fazer algo para se alcançar um propósito. E Satanás se utiliza de diversos meios sutis, de astutas ciladas, para nos tirar da presença de Deus. E aí nós adentramos, a partir da lição de número 2, em assuntos extremamente atuais. Por exemplo, falamos na lição de número 2 sobre a sutileza da banalização da graça, onde hoje se falado, se pregado em muitos púlpitos que tudo é pela graça. Nós não precisamos nos preocupar com costumes, com doutrinas, com dogmas, porque tudo isso ficou para trás. Uma mentira, e uma mentira que tem uma roupagem muito fraternal, trazendo aí palavras palavras com aspectos até amorosos, sim, amorosas, mas a graça, ela nos revela o quanto nós somos pecadores, o quanto nós necessitamos de um Salvador. A graça, ela traz a nós, como homens, mulheres, traz a nós o conhecimento de que nós somos verdadeiramente pecadores, miseráveis, destituídos da glória de Deus. E a graça, claro, após nos revelar, trazendo a nossa ciência, a nossa mente, ao nosso conhecimento, que somos pecadores, a graça fala do céu. A graça nos aponta para o bem maior, que é estar com o Senhor. Sim, estar com o Senhor. Por isso que a pregação de Jesus era, a pregação, melhor dizendo, de João Batista, era tida como algo que não transmitia para os estudiosos, os religiosos da época, não era muito agradável, era tida como uma pregação muito agressiva, mas não, a graça, ela simplesmente aponta os nossos erros e mostra o caminho. Arrependei-vos, pois, dos seus pecados, e vocês vão receber o reino dos céus, porque o reino dos céus, do reino de Deus, está próximo. Falamos sobre isso na lição de número 2. Falamos também na lição de número 3, na lição de número 4, nós falamos sobre assuntos relacionados aos desvios no campo da moralidade na área sexual e família. Lição de número 3, você pode acompanhar comigo? Nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual.
Veja, irmãos, até a verdade prática nos trouxe aqui algo muito esclarecedor, que nós já sabemos, mas que nos salta aos olhos. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora do casamento, fora da esfera do ambiente do casamento constituído por Deus. Hoje se prega muito o hedonismo, o prazer a qualquer custo. Você tem que verdadeiramente buscar a ser feliz. É isso que o hedonismo prega. Também estudamos na lição de número 4, ainda dentro dessa temática da moralidade na área sexual, falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Sim, foi uma lição que nós tratamos sobre algo que está tão banalizado, que é o divórcio. Há na verdade, uma massificação, não é nem uma banalização, uma massificação do divórcio, onde as pessoas casam para se divorciar e divorciam-se para casar. E quando, na verdade, o divórcio, à luz da Bíblia, ele não foi, em hipótese alguma, suportado, confirmado, corroborado por Jesus, a não ser nos casos de traições onde o cônjuge que foi traído, ele tem aí a liberdade de poder continuar a sua vida e reconstituir, assim, uma nova família. Mas fora desse aspecto em torno do adultério, o divórcio, ele não é a saída que Deus preparou para as soluções dos problemas familiares. Então nós vimos isso. Inclusive esse assunto foi um assunto muito bem explorado pelos professores, e com certeza você que tem a sua lição pode voltar ali sempre que tiver uma dúvida, precisar de algum esclarecimento. A lição foi muito bem escrita. Depois entramos na lição de número 5, falando sobre o materialismo, a sutileza do materialismo e do ateísmo, onde as pessoas hoje buscam ter antes de ser. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são, e uma vida totalmente destituída de qualquer crença e, consequentemente, de submissão à pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso, porque o ateísmo prega que não há Deus, o ateísmo prega que nós somos simplesmente uma obra do acaso, de toda uma dinâmica do universo. O ateísmo, ele nega a existência de um ser poderoso, de um ser que domina sobre todas as coisas, porque o ateísmo fala, por exemplo, uma das suas falácias, como um Deus, como pode existir um Deus amoroso, piedoso, um Deus que cuida da sua criação, em especial do homem, pode permitir coisas tão horrendas acontecer. É uma falácia. Os homens, do que os homens podem se queixar, diz a palavra do Senhor, senão dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Sim, as consequências que cada um de nós, ao longo da nossa vida, sofremos, essas consequências são frutos das nossas escolhas. E nós falamos sobre isso na lição de número 5. Lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Hoje, a família, a instituição que foi criada por Deus, a família, esta instituição tão preciosa, é uma instituição divina que foi criada por Deus lá no Jardim do Éden, tomando Adão, tomando Eva, constituindo eles a partir do casamento, a partir da família, uma só carne, sim, onde eles desfrutavam da comunhão com Deus, da comunhão entre eles. Depois, os filhos, a família hoje neste formato, à luz das palavras, à luz das Sagradas Escrituras, um homem e uma mulher e um homem, esta composição está sendo ferozmente atacada através das ideologias, através das liberalidades do ponto de vista da moralidade sexual, como nós colocamos, onde o adultério é uma prática extremamente usual no meio das pessoas que não servem a Deus. Aqui nós temos sido perseguidos de uma maneira tão sistemática, irmãos, porque nós
nós cremos na família ortodoxa cristã, um homem e uma mulher, e aqui nós temos sido atacados, bombardeados em função da nossa fé. E nós aprendemos isso, como resistir a estes ataques relacionados à família. Temos que tomar muito cuidado, porque senão nós podemos, ao longo do tempo, entrarmos na psicoadaptação e começarmos a achar que algumas configurações de família são normais, quando na verdade não são. Entramos depois na lição de número 7, a respeito da relativização da Bíblia, inclusive na lição de hoje, na lição de número 13, que vai fazer todo este apanhado geral. Nós vamos voltar um pouco sobre este assunto, onde muitos teólogos, inclusive liberais, entendem da sua maneira, e uma maneira que nós não concordamos, que a Bíblia é um livro de mitos, não é a palavra de Deus. Alguns, até de uma maneira um pouco menos tão agressiva, dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela está, sim, sendo bombardeada, irmãos, nestes últimos dias, que antecedem a volta de Jesus de uma maneira tão intensa, mas como ela sempre foi. A palavra de Deus sempre foi perseguida, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, esses 66 livros que foram escritos por homens, inspirados por Deus, onde o próprio Deus colocou na mente, no coração desses homens, os seus sentimentos. A Bíblia, ela é poderosa, a Bíblia, ela é maravilhosa, a Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia, ela é infalível, e isso nós vimos na lição de número 7. Lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós, como crentes da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e aqui congregamos na cidade de Rio Claro, temos um pastor Sisac Valadares, um homem que tem essa chama do Pentecoste do seu peito e tem trazido isso aos obreiros, aos irmãos, a todos que estão aqui juntos nesta caminhada cristã, e temos sido muitas vezes alvo de chacota, porque cremos nas manifestações do Espírito Santo de Deus que alcançaram os nossos irmãos ali nos primeiros dias da igreja, pós a ascensão de Jesus Cristo ao céu, no livro dos Atos dos Apóstolos, e nós cremos sim, irmãos, no batismo do Espírito Santo, nós cremos sim nos dons espirituais, nós cremos, irmãos, no poder de Deus, irmãos, que nos capacita, que nos anima, que nos fortalece, que nos leva para perto dele, para termos uma vida em santificação. Glórias ao Senhor. Nós vimos isso, que Satanás tem tido este objetivo também de maneira sistemática em atacar o movimento pentecostal, que no Brasil hoje nós, como igreja Assembleia de Deus, somos o maior movimento pentecostal da história da igreja recente, e veja, temos mais de 111 anos, irmãos, de existência, e a graça de Deus e a chama do Espírito Santo continua conosco, e assim vai continuar com certeza até o arrebatamento da igreja. Falamos sobre, na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados, onde há uma onda agora de muitos que entendem que não precisam estar na igreja, não precisam ser membros de uma igreja, não precisam vir ao templo para servir ao Senhor. Eles estão aí vivendo de maneira autônoma, sem qualquer tipo de cobertura espiritual, porque assim entendem que não precisam, e isso é um perigo extraordinariamente prejudicial para a vida, não apenas a vida aqui neste nível físico, mas até com riscos de afetar a vida eterna daqueles que assim praticam ou estão envolvidos com este movimento dos desigrejados. Não precisam congregar. Esse é o pensamento que eles têm. A lição de número 10, nós falamos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E aqui nós falamos sobre o entregar os dízimos, o entregar as ofertas. Falamos aqui, irmãos, de assuntos tão
básicos, conceitos, irmãos, de gratidão, de fidelidade em relação a Deus. Nós estamos aqui neste templo hoje, irmãos, um templo extraordinariamente bem estruturado, com toda os aparatos que nós precisamos para que um culto, uma escola dominical, como nós estamos agora, possa ser transmitido, e você aí na sua casa, por não poder estar aqui no templo, você tem condições de participar. Veja só, e aqui um templo muito bem estruturado, como eu disse, ao lado do nosso templo, uma estrutura extraordinária para atender a igreja, e nós, irmãos, somos aí participantes de todo esse trabalho. Por quê? Porque com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós conseguimos, ao lado do pastor da igreja, nós conseguimos, irmãos, fazer a obra de Deus. E aí Satanás, com esta sutileza, vem aí incutindo, colocando na mente de muitos e muitos crentes de que o dar o dízimo é algo para a lei, extremamente incorreto. Dar ofertas apenas quando eu sentir, não. Isso é uma sutileza do inimigo para enfraquecer, irmãos, enfraquecer a dinâmica da igreja no que diz respeito a este avanço estrutural, tá certo? Também vimos, irmãos, na lição de número 11, as sutilezas de Satanás usando as mídias sociais. Não que as mídias sociais que nós temos hoje sejam obra de Satanás, foi o fruto de uma mente tomada pelo o inimigo das nossas almas. Não, porque as redes sociais, na verdade, são fruto de uma mente geniosa, de talentos que pensaram, estruturaram as diversas mídias sociais que nós temos. Hoje nós temos um YouTube, um Twitter, um Facebook, um Telegram, um WhatsApp, um Instagram e tantas outras mídias sociais que tem aí nos dado condições de pregarmos o evangelho, de estarmos conectados também com os nossos familiares, parentes, que muitas vezes não temos condições de estar fisicamente juntos. Por último, nós falamos, mas Satanás tem usado as mídias sociais para afastar, esfriar o povo de Deus em relação a essa dinâmica da vida espiritual. E na lição de número 12, na semana passada, nós falamos sobre a sutileza da espiritualidade holística. Na verdade, isso é uma outra roupagem do movimento da nova era, que prega o ecumenismo, onde todas as religiões levam a Deus, vários caminhos levam a Deus, e que tem como base o panteísmo, onde o panteísmo prega que Deus é tudo e tudo é Deus. Então não existe uma religião específica, não existe um credo único, verdadeiro. Essa é uma outra sutileza que Satanás tem trazido nesses últimos dias e alcançado muitos dos nossos irmãos. Pois bem, meus amados irmãos, nós vamos adentrar agora então na última lição deste trimestre, onde nós vamos estudar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Resistindo às sutilezas de Satanás. O textuário da lição, você que tem a sua revista em casa, você pode acompanhar comigo, está na epístola de Tiago, capítulo de número 4, e o versículo é o versículo de número 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a lição de hoje vai girar em torno desse assunto referente, irmãos, à nossa vida em torno de Deus. Veja o textuário: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, uma vida centrada em Deus. Com isso, resistiremos, ou temos que resistir ao diabo. Uma vez que estamos em Deus, estamos em torno de Deus, nós conseguimos resistir o diabo e ele vai se afastar de nós. Para vencermos o diabo, nós temos que nos sujeitar a Deus. Veja, a verdade prática da aula de hoje, ela diz isso. Veja só, nossa equipe, peço que a nossa equipe nos ajude a passar os slides, porque estamos sem o retorno aqui, e aí fica mais fácil. A verdade prática diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir
ao diabo. A submissão a Deus é a forma de resistir, a mais poderosa para resistir ao diabo. Irmãos, quando nós estamos falando sobre as sutilezas de Satanás, nós temos que entender que sutilezas são aqueles detalhes quase que imperceptíveis, aquilo que faz, aquilo que alguém faz sem deixar que as outras pessoas percebam, porque o faz de maneira sorrateira. Como vencer estas artimanhas do inimigo? Como estar atento a estas sutilezas que Satanás tem trazido contra a igreja? É o tema da aula de hoje. E nós podemos já encontrar isso, e eu te convido, se você puder, abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, um texto que é muito conhecido de todos nós, mas Pedro, imbuído pelo Espírito Santo, alerta a igreja a qual ele escreve, para a qual ele escreve, a respeito exatamente destes homens, falsos profetas, que iriam ser usados pelo inimigo para se infiltrarem na igreja. Veja só, acompanhe comigo. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, os versículos de número 1 e 2 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, irmãos, encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perseguição. E veja, irmãos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então aqui Pedro, há quase 2.200 anos atrás, escrevendo aos nossos amados irmãos, para alertá-los quanto aos ensinos que os falsos profetas, tomados pelo sentimento do anticristo, tomados pelo próprio Satanás, iriam introduzir nas igrejas, ou iriam introduzir entre o povo ensinamentos falsos, ensinamentos estes que iriam corromper a sã doutrina, como falar que Jesus Cristo não era 100% Deus, falar que Jesus Cristo era só uma emanação, falar que o corpo não era algo tido como, não é algo santo, não é o templo de Deus, o corpo é simplesmente um pedaço de matéria, e tantas outras heresias que a igreja dos primeiros dias, a igreja primitiva, sofreu e que nós hoje também estamos sofrendo. Na verdade, nós temos que deixar isso muito bem definido. Os objetivos da aula de hoje, irmãos, são basicamente 4. O primeiro objetivo, nós vamos apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, porque para resistir às sutilezas de Satanás e permanecer na presença de Deus, precisamos estar centrados em Cristo Jesus. O segundo objetivo é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. Sim, mais uma vez, nós temos que, além de estar centrados com a nossa vida ali em Cristo, nós temos que ter a palavra de Deus, as sagradas escrituras, como regra única de fé para o nosso viver. Terceiro objetivo, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, uma vez centrado em Cristo, uma vez tendo a palavra de Deus, as sagradas escrituras, como regra de fé única e infalível para a nossa vida, nós vamos viver uma vida cheia do Espírito, se enchendo dia após dia, sim, se enchendo e se renovando na presença do Senhor. E por último, nós vamos incentivar, o último objetivo é incentivar o comprometimento com a igreja local. Sim, estamos centrados em Cristo, temos as Sagradas Escrituras como regra única e infalível de fé. Sim, meus amados irmãos, vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, buscando ser cheios do Espírito Santo. E com isso, estamos ali, com certeza, envolvidos no corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que nós vamos estudar nesta manhã, e vai nos trazer estes 4 grandes objetivos, exatamente esta orientação de como resistir às sutilezas de Satanás. Veja, a introdução da aula de hoje nos diz assim:
Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Nós comentamos sobre isso. O diabo tem procurado em todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Esse é o propósito de Satanás, desviar a igreja daquilo para a qual ela foi chamada. Ser o estandarte de Deus, falar do reino de Deus, falar da cruz, falar de Cristo. A igreja tem sido incentivada ou tem sido influenciada por Satanás para sair deste propósito. Veja só, infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, irmãos, um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. O evangelho, o verdadeiro evangelho genuíno, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, mostra que o homem é pecador, é miserável, necessita de um Salvador, e a graça traz consigo esta ciência de que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, encontramos a nossa salvação em Cristo Jesus. A graça nos mostra que Jesus é a personificação desta ação de Deus em querer nos salvar, e com isso a graça nos sustenta para vivermos uma vida em santificação. Esse é o verdadeiro evangelho, mas é exatamente isso que Satanás tem lutado dia a dia para tirar esta visão, este objetivo, este foco da igreja do Senhor. Então nessa lição nós vamos ver como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. A palavra-chave nessa manhã é resistir, resistir. Tópico de número 1 da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Veja só. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. E o comentarista continua dizendo aqui, Cristo era o centro da mensagem de Paulo. É isso que nós precisamos ter em nossos templos, em nossos púlpitos. É isso que nós precisamos buscar nos nossos eventos. Uma pregação genuinamente cristã, onde Cristo é o alvo e não o homem, não é o homem. E o comentarista ainda faz a menção das palavras de Pedro em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, onde Pedro deixa bem claro na sua citação: em nenhum outro nome há salvação. Que nome é esse? Jesus. A salvação não vem pelas obras, a salvação não vem por títulos, a salvação não vem pelo conhecimento, o conhecimento humano, a salvação vem através apenas do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que é ter uma vida centrada, uma vida onde nós colocamos Cristo como nosso centro. Ainda o comentarista, ele cita o exemplo de Filipe, que tinha ali toda a sua vida, o seu fôlego, todo o seu ânimo para pregar o evangelho, para falar de Jesus sempre que o Espírito Santo o imbuía. Nós vemos isso no caso quando ele foi pregar lá no deserto para aquele servo daquela rainha que estava ali lendo as Escrituras, e ele pregava as Escrituras em qualquer condição, em qualquer situação. Ele sempre tinha o propósito único de ir e pregar o evangelho, falar de Jesus, mostrar quem era Jesus Cristo. As Escrituras, irmãos, são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé
Cristo é logo tirado do centro. Por isso que nós vemos, irmãos, muitas nações, muitas igrejas que anteriormente estavam com as suas portas abertas, falando, pregando o evangelho, hoje estão fechadas, se transformaram em lugares extremamente promíscuos. Por quê? Porque ali se deixou de pregar o evangelho. O evangelho, ele é simples. Paulo fala que a igreja de Coríntios, que ele orava, pedia a Deus para que os coríntios não se afastassem da simplicidade do evangelho. E a simplicidade do evangelho é essa, em torno da pessoa de Jesus Cristo. O esfriamento espiritual, irmãos, ele tira Jesus do centro. Ele tira o Jesus do centro. Por isso que o primeiro grande passo para nos mantermos firmes contra as sutilezas de Satanás é estarmos com a nossa vida centrada em Cristo Jesus. E aqui nós temos, neste subtópico 1, falando sobre Cristo o Salvador. Nós temos que sempre, irmãos, ter isso em mente. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E o subtópico 2 nos traz também Cristo agora como Senhor. Temos Jesus como o nosso Salvador, falamos isso agora, e agora o subtópico 2 nos traz Cristo o Senhor. Olha, o comentarista diz: se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, porque é só nele que nós encontramos a salvação, por outro lado, jamais devemos nos esquecer de que ele é o único Senhor. Nós temos que ter isso muito claro. Temos que ter Jesus como Salvador das nossas vidas e Senhor das nossas vidas. Nós não podemos simplesmente tê-lo como nosso Salvador, mas no viver diário da nossa vida, ele não ser o nosso Senhor, não guiar as nossas atitudes, a nossa forma de falar, de pensar, de agir, de tratar com as pessoas. Então, a vida comprometida na pessoa de Jesus Cristo, nos traz isso, nos traz esta orientação de termos Jesus como Salvador e Senhor. Aqui, Jesus Cristo, até o próprio termo, né, irmãos? Quando a Bíblia chama Jesus, a Bíblia sempre traz consigo esta menção de que ele é o Salvador e Senhor. Ou seja, Cristo, o nosso ungido, aquele que salva, aquele que nos perdoa, aquele que nos resgata, mas Cristo também é o nosso Senhor, aquele a quem nós nos submetemos. Se você puder, essa é até a mensagem, foi até a mensagem que os pastores receberam lá no campo, diante do anúncio do nascimento de Jesus. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 10, o texto diz assim: e o anjo lhes disse, quando foi anunciar àqueles pastores que estavam no campo, foi anunciar o nascimento de Jesus. Veja só, olha como é que ele tratou a comunicar a pessoa de Jesus àqueles pastores. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha o versículo de número 11 deste capítulo 2, que nós estamos lendo de Lucas. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo. Mas o anjo termina: o Senhor. Cristo, ele é o nosso ungido, aquele que nos salva, mas ele também é o nosso Senhor. A sinopse desse tópico nos traz assim, o seguinte pensamento: é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor, aquele que nos salvou, que nos libertou e que agora é o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos continuar a caminhar em busca daquilo que nós tanto esperamos, a salvação da nossa alma. Tópico de número 2 nos traz agora, olha, o comprometimento, irmãos, com as Escrituras. O comprometimento com as Escrituras. O subtópico de número 1 diz assim: a Bíblia, a revelação de Deus. A Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Isso é bem sutil.
hoje os ataques que a Bíblia tem, as Escrituras têm sofrido, é que ela está desatualizada, né? Porque estamos vivendo num mundo diferente do mundo no qual os escritos sagrados foram ali editados. E o comentarista continua dizendo, no entendimento destes que entendem que a Bíblia está desatualizada, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passíveis de correção. Isso é o que tem sido de maneira sistemática e contínua sido aplicado estes ataques contra as Escrituras. A revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada. A Bíblia não precisa de atualização, irmãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, se você puder, pega a sua Bíblia aí, da segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16 e 17, o texto nos traz as seguintes palavras de Paulo a Timóteo. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Aqui, irmãos, há um detalhe extraordinário. Paulo diz, toda a escritura divinamente inspirada. A palavra inspirada, irmãos, é teopnestos. A palavra inspirada nesse versículo é teopnesto, que significa respirado por Deus. A Bíblia foi a própria respiração de Deus no homem, que soprou os seus pensamentos para que aqueles homens que foram agraciados naquele momento por esta inspiração, por este sopro, eles pudessem transmitir, irmãos, com precisão à humanidade os pensamentos e as intenções de Deus. A Bíblia é isso. A Bíblia, ela transmite os pensamentos de Deus. Por isso que ela é infalível, por isso que ela é inerrante, por isso que ela é poderosa. E Satanás tem tido uma postura sistemática de atacar esta infabilidade da palavra de Deus. O subtópico 2 nos traz ainda, a Bíblia é a regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Ou seja, se nós não acreditamos na Bíblia como a palavra infalível e inerrante, imutável de Deus, consequentemente, ela deixa de ser o quê? Ela deixa de ser uma regra de fé e conduta. Irmãos, e a Bíblia, ela é como um mapa, ela é como um GPS. Por quê? Porque ela diz a nós, viajantes, peregrinos por esta terra, ela diz para nós como nós vamos chegar aonde? Ao nosso destino. E que destino é esse? A salvação das nossas almas, na vida eterna com o Senhor. É através da Bíblia, ela que nos orienta, é ela que nos esclarece, é ela que nos adverte, é ela que nos corrige, é ela que nos cura, é ela que nos alimenta, é a palavra de Deus. Se nós não tivermos a Bíblia como regra de fé e conduta para o nosso viver diário, nós vamos morrer. Então é isso que Satanás tem colocado de maneira sistemática, sorrateira, mas sistemática na cabeça de muitos nos dias atuais, onde quer descaracterizar ou tirar a espiritualidade das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu quero deixar isso muito bem enfatizado. Somente por intermédio, o comentarista termina este subtópico, ele diz, somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre
toda a nossa vida, sobre tudo aquilo que está em torno de nós, assuntos diversos. A Bíblia, ela é tremenda. A sinopse, ou o resumo deste tópico, diz assim, traz para nós: comprometer-se com a palavra, com a Bíblia, é tê-la como revelação de Deus, considerando-a única regra de fé e conduta. Vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 nos traz: comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Veja só, o Espírito Santo, subtópico 1, o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo, isso é fato. É o homem tocado pelo Espírito Santo que, neste momento desta ação do Espírito Santo, o Espírito Santo leva a reconhecer que ele precisa de um Salvador. O Espírito nos trouxe a Cristo, o comentarista continua dizendo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo na prática, o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. É bem assim, nós conhecemos a Jesus porque o Espírito Santo nos impulsionou a respeito das verdades que nós entendemos que estão ali, muito bem claras nas Sagradas Escrituras. Nós nos rendemos ao Senhor, nós começamos a seguir a Jesus, ter uma vida centrada em Jesus. Olhamos e temos a palavra de Deus como, as Escrituras como a palavra de Deus, e nós só conseguimos fazer isso porque o Espírito de Deus nos dá essa graça. A salvação, ela começa no Espírito, irmãos. A salvação, ela começa no Espírito do homem com esta ação que só Ele pode fazer, alcançar e ter neste momento tão sublime da decisão de um homem de se render ao Senhor. E durante o processo de santificação, durante a sua jornada, o homem também ele é extremamente ali orientado pelo Espírito Santo para buscar uma vida de santidade. Sim, uma vida de santidade. Veja só. É o Espírito Santo que no momento da nossa salvação ou do novo nascimento, é Ele que fala ao nosso interior que nós somos filhos de Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16, o texto diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. O novo nascimento, ele ocorre na vida de um homem e de uma mulher no momento que o Espírito Santo fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esta ação do Espírito Santo, ela é muito bem clara no plano da redenção. De acordo com o apóstolo Paulo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado. É somente através do Espírito. Paulo, nos capítulos de número 6, capítulo de número 7, aos Romanos, ele fala desta luta interior, desta guerra que há em cada um de nós, desta luta entre carne e espírito, a carne querendo fazer as coisas que são deste plano, o espírito querendo buscar as coisas que são de Deus, mas há uma guerra dentro de cada um de nós. E Paulo fala sobre isso, Paulo comenta nos 2 capítulos 6 e 7, ao ponto dele chegar e falar: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem poderá me livrar de tamanha situação? Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? No versículo 25 do capítulo 7, ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E no verso de número 1 do capítulo 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É só através do Espírito de Deus
que no plano da redenção age na vida de um homem e da mulher. E no subtópico 2, nós vemos aqui agora a vida cheia do Espírito. O homem é salvo, o homem é liberto, o homem nasce de novo, ele recebe Jesus como seu Salvador, ele começa a ter uma comunhão com o Senhor Deus através do Espírito Santo, e com isso ele vai buscar a ter uma vida cheia. Veja só, o comentarista diz: há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. É o Espírito Santo trabalhando em nós que nos leva a esta vida de santificação. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente, irmãos. Temos o Espírito Santo presente. Veja só, o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza, um mundo cercado, irmãos, e destituído de Deus, um mundo que não quer Deus. E como viver no meio deste mundo? Como viver e resistir esses ataques mundanos de Satanás para nos afastar de Deus? Viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É interessante que viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, isso significa ser dominado, eu vou usar a palavra dominado, mas é ser totalmente guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio. Paulo, o apóstolo Paulo, novamente, na epístola aos Efésios, no capítulo de número 5, um texto que você conhece muito bem, ele usa algumas palavras para falar sobre esta vida cheia do Espírito Santo. Efésios, capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 18, ele diz: e não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja só, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação aqui nesse texto. Assim como o vinho, a bebida forte, quando alguém toma esta bebida forte, é dominada, é totalmente tomada por o poder do álcool, assim como essa pessoa que bebe e se embriaga e é dominada pelo vinho, assim tem que ser o que, irmãos? Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que nos embriagar do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, olha, sejam dominados pelo Espírito Santo. Esse encher não é um encher uma vez, é um encher contínuo. O original, o verbo que está sendo usado aqui no original é de algo contínuo, uma ação contínua, como se você tivesse com uma torneira aberta, um balde, e essa torneira caindo água sem parar, continuamente. A vida cheia no Espírito Santo, ela nos blinda, irmãos, ela nos blinda desses ataques sutis de Satanás. A vida no Espírito Santo, ela nos ajuda a sermos, irmãos, sim, protegidos contra essas astutas ciladas do inimigo. E nós podemos desfrutar, irmãos, deste poder capacitador do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A sinopse deste texto, desse tópico diz: é preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. O último tópico da aula de hoje, nós vamos falar sobre o comprometimento com a igreja local. Nós falamos sobre isso em algumas lições atrás, na verdade, quando nós tratamos sobre o movimento dos desigrejados, lição de número 9, irmãos, veja só, subtópico de número 1 diz: a igreja como um corpo de Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja, ela é o corpo místico do Senhor. É aqui, nesse ambiente, onde nós temos pessoas de várias origens, de várias famílias, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm histórias diferentes, mas que estão agora aqui reunidas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, com o mesmo objetivo de servir a Deus. Este é o paradoxo desta
essa multissabedoria de Deus que é revelada no corpo da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Paulo faz uma comparação entre o corpo humano com seus múltiplos membros, cada um com a sua função. Paulo assemelha o corpo humano à igreja como sendo o corpo de Cristo. Cristo a cabeça. Acompanhe comigo. Escrevendo aos Coríntios, subtópico de número 1, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão da sua dimensão coletiva. Eu gostei deste termo aqui, porque o comentarista ele diz que a igreja é uma dimensão, é uma expressão da sua dimensão, da dimensão do Senhor na sua questão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12, quando ele compara a igreja com um corpo humano, da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão, irmãos. Olha, guarde isso, não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja. Não existe. Porque, irmão, a igreja não é apenas uma organização. Ela não é só uma organização com um CNPJ, com um representante do ponto de vista jurídico. Claro, isso faz parte, é verdade, mas a igreja ela é um organismo vivo, mas um organismo místico em Cristo Jesus. É interessantíssimo isso. E quando nós vemos, irmãos, alguém falando que está desigrejado, né, ou vive fora desse contexto da igreja, se nós, de novo, pegarmos a metáfora, a simbologia que Paulo usa a respeito do corpo, é como se você cortasse um braço e esse braço vivesse, a pessoa que está fora da igreja, era um braço que vive sozinho. Isso é uma anomalia, isso não cabe ao contexto da igreja. O subtópico 2 diz: o lugar e a importância de cada membro da igreja. Assim como um corpo com vários membros, cada membro com a sua função, assim o corpo de Cristo, a igreja, também os seus membros, tem em particular a sua função. Diz assim: a palavra igreja jamais deve significar templo, viu? A palavra igreja jamais deve significar templo no contexto bíblico. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui um lugar e função para exercer. Isso aqui é belo demais, irmãos. Cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos uma vida no Espírito, cremos na palavra do Senhor, nós estamos aqui, irmãos, inseridos neste corpo místico que é a igreja, e cada um de nós, irmãos, temos uma função. Alguns pregam, alguns ensinam, alguns cantam, outros tocam, outros, irmãos, fazem trabalhos, e outros oram, outros intercedem, outros contribuem, outros, irmãos, recebem com tanta graça, com tanta amabilidade os novos crentes que vão se aproximando. Irmãos, cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. E aqui está o desafio: peça a Deus para Deus te mostrar qual é a tua posição, qual é a tua função, qual é o teu objetivo, qual é o trabalho que Deus quer para ti. A evangelização, por exemplo, é algo que é para todos nós. O ide e pregar o evangelho é para todos nós. Por último, irmãos, um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer a sua função a sua função de membro no corpo de Cristo. A sinopse, então, desse último tópico, e nós já estamos indo aí para o término, diz assim: é preciso comprometer-se com a igreja como o corpo de Cristo. É preciso se comprometer com a igreja
como o corpo de Cristo. Ame a igreja. É onde você está. Nós que estamos aqui, irmãos, somos partes, integrantes desta igreja tão abençoada por Deus, a Igreja Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Temos sido abençoados, agraciados pela ação do Senhor, através da vida do nosso pastor. Ame esta igreja, meu irmão. Ore por esta igreja, esteja envolvido nesta igreja, irmãos. Como o nosso pastor sempre nos ensina, vista a camisa desta igreja, irmãos. Se for para contribuir, contribua. Irmão, se for um trabalho de evangelização, se envolva. Se é para estar na escola dominical, esteja. Traga a sua família. Não fique em casa. Não perca um momento sequer, meu amado, minha querida irmã, de se envolver com o corpo místico, porque é aqui que nós somos renovados, é aqui que nós somos alimentados, é aqui que nós somos renovados, é aqui que nós somos curados, é aqui que nós somos amados, é aqui que nós somos, irmãos, sim, guardados na presença do Todo-Poderoso Deus. E aqui, por último, a conclusão da aula, ela nos traz aqui, olha, chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. E a estratégia, irmãos, é ter uma vida centrada em Cristo. É uma vida centrada na palavra do Senhor, uma vida no Espírito, cheia do Espírito Santo, e estar aqui no templo que eu digo, onde a igreja se reúne, mas você, com certeza, aí na sua casa, onde você está, você serve ao Senhor, você está aí, sim, firme, tendo a sua vida piedosa, mas é aqui no templo, é aqui na igreja, nesse convívio, né, onde a igreja está, o templo, onde a igreja está, o corpo místico do Senhor, é aqui que nós vamos nos fortalecer de dia a dia, sim, dia a dia. Eu quero encerrar a aula e esse trimestre com um texto, irmãos, um texto muito conhecido dos irmãos, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Se você puder, e aí nós já vamos encerrar a aula desta manhã, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo é o versículo de número 4 e 5, que foi até um dos textos áureos de lições passadas. Mas eu queria só encerrar a aula desta manhã, a aula deste trimestre, com este versículo que diz: porque, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia, irmãos, não são carnais. Que armas são essas? A oração, a vida piedosa com Deus, a leitura da palavra do Senhor, o jejum, a vida na comunhão com os irmãos. Eu vou de novo, que armas são essas? Uma vida centrada em Cristo Jesus. Que armas são essas? Uma vida, irmãos, onde a Escritura é a nossa regra de fé e base, nossa regra de fé e conduta. Que armas espirituais são essas? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Que armas espirituais são essas? É estar aqui na igreja, estar conectado, inserido no corpo do Senhor. E assim nós vamos ter poder para destruir as fortalezas de Satanás. Se você estiver aqui no templo, na igreja, estiver com uma vida, irmão, cheia do Espírito Santo, estiver com uma vida onde a palavra de Deus é o teu guia, é o teu norte, se você estiver com Cristo no centro da tua vida, a tua vida será uma vida abençoada, o teu futuro será um futuro de paz, o teu futuro, o futuro da tua casa, da tua família, dos teus filhos, enfim. E com isso, irmãos, se nós tivermos estas armas em nossas mãos, que nós acabamos de dizer, olha o versículo de número 5, Paulo diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que vem querer ir contrário ao Senhor nosso Deus, nós temos que, irmãos, destruir esses conselhos e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, ou seja, uma vida centrada
da pessoa de Cristo Jesus, uma vida submissa ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou repetir, Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a sua vida seja uma vida abundante, centrada em Jesus Cristo. Que a palavra de Deus seja a tua única regra de fé e conduta. Que o Espírito Santo de Deus encha o teu interior, que o Espírito Santo de Deus conduza os teus passos e que você possa estar aqui juntamente conosco, servindo ao Senhor até o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, que o Senhor abençoe cada professor, cada professora que ao longo desse trimestre estiveram envolvidos com o trabalho do Senhor. Deus abençoe a coordenação da nossa escola bíblica dominical, o presbítero, nosso irmão Osiel. Deus abençoe o nosso pastor Sisac Valadares, que tem feito um trabalho extraordinário no ensino e se dedicado a levar a igreja a amar a palavra do Senhor. Deus abençoe você, Deus te abençoe. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, para nós continuarmos destruindo as fortalezas. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar, sabendo e fazendo agora um convite para você, meu irmão e minha irmã. Hoje, a partir das 18h30, nós temos o culto aqui na sede, o culto da família. Venha servir ao Senhor nosso Deus conosco. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por esse trimestre, Senhor, que nós acabamos nesta manhã, por este trimestre onde fomos enriquecidos, alertados, orientados através da Tua palavra. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa mente, o nosso coração, nossa família, nossa casa. Livra-nos, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Senhor, continue abençoando a Tua igreja nesta cidade de Rio Claro, neste campo de trabalho. A Tua igreja que está no Brasil, Senhor. A Tua igreja que está espalhada em todo o mundo. Guarda o Teu povo, Senhor. À noite, logo mais, estaremos aqui te servindo, Senhor. Que a Tua graça seja abundante e que o Teu poder nos alcance mais uma vez. Dai-nos, Senhor, um dia em Tua presença, Senhor. E fica conosco. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos a você, meu irmão e minha irmã, para no próximo domingo, estarmos iniciando mais um trimestre, onde nós vamos estar estudando a palavra do Senhor e agora estudando o livro do profeta Ezequiel. Deus te abençoe, em nome de Jesus.